Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos os ouvintes do podcast Som das Ideias. O tema deste episódio é a humildade como valor organizacional e cultural. Raramente reconhecida como um valor corporativo e pouco estudada na literatura de negócios, a humildade exerce um papel importante no engajamento e na motivação dos colaboradores de uma organização. Uma liderança humilde contribui para aumentar a cooperação e melhorar relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho. Patrícia Tomei, Renato Cuenca e Silvia Mello são autores do livro Humildade nas Organizações, que inaugura a coleção Negócios da editora PUC-Rio. Convidados para um bate-papo neste episódio, eles apresentam o conceito da humildade e discutem sua importância e influência no mundo corporativo, a partir da pesquisa realizada em grandes empresas. Patrícia, Renato, Silvia, é um prazer tê-los conosco. A conversa começa agora. Boa tarde. Estamos aqui para falar do nosso último livro, que eu estou muito contente, chama-se Humildade nas Organizações. Que eu escrevi, meu nome é Patrícia Tomei, eu escrevi junto com meus 2 orientandos de doutorado, sendo que a Silvia já defendeu a tese, professora Silvia Mello e professor Renato Cuenca. Quando vocês ouviram falar humildade, primeira coisa que a pessoa pensa, esse livro deve ser muito chato. Uma universidade católica, alguém falando de humildade. Vou contar para vocês uma história. Realmente tem uma história católica por trás disso. Por quê? Porque esse livro, eu estou aqui no IAG há mais de 40 anos, né? Sou assim, prata da casa. Comecei muito jovem, apesar de todas as plásticas, eu comecei realmente muito jovem a trabalhar aqui. Mas em 92, eu comecei a trabalhar um tema chamado inveja nas organizações. Sempre a minha linha de pesquisa foi sobre cultura organizacional, ou seja, entender como que os valores e as crenças dos indivíduos afetam o seu comportamento e como que a gente pode mudar uma organização a partir do momento que a gente entende esses valores, entende as regras do jogo, por que as pessoas estão se comportando de uma forma ou de outra. E eu escrevi vários livros sobre confiança, sobre cultura empreendedora, e um livro que me marcou muito foi um momento que eu fui a um congresso no Canadá e as pessoas estavam discutindo sobre a inveja. E eu fiquei super entusiasmada com esse tema, porque é um tema, né, que a gente vê muitas pessoas puxando tapete, não sei o que, uma da outra, como que essa inveja destrói as relações interpessoais nas empresas. E aí eu escrevi um livro, entrevistando 30 capas de revista Exame para saber como que elas, como liderança, lidavam com essa inveja. E foi uma história muito divertida, porque imagina, é um tema assim, meio ser pecado capital, né? Muita gente depois estava falando sobre inveja, o livro trouxe várias discussões, o rabino Milton Bonner escreveu logo depois Cabala da Inveja, e o tema inveja é muito atraente, né? Porque tem um lado assim meio lado negro, né? Puxa vida, o olho grande, o mal olhado. Bom, esse livro acabou fazendo um grande sucesso de mídia, né? Eu toda contente, fui chamada a 10 mil talk shows. E aí, nessa época, o reitor da PUC chama-se Padre Jesus Hortal, que é meu grande amigo até hoje. É uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração. Ele não é mais reitor da PUC, depois dele já estamos 2 reitores, mas eu continuo convivendo com ele. E nessa época, em 94, ele era reitor, e ele me chamou, né, na sala dele, o que já é um ritual complicado, você ser chamada na sala do reitor. E aí eu fui nervosíssima, e ele fez o que os jesuítas fazem com perfeição. Eles começam a elogiar você, né? E você já começa, só no elogio você já começa a ficar achando assim que foi expulsa do céu, né? Que alguém vai te falar alguma coisa que você se sente excomungada. E aí ele falou exatamente isso. Patrícia, eu estou muito contente com o seu sucesso. O seu livro realmente é interessante, é um tema de debate fundamental. As pessoas precisam discutir a questão da inveja, o pecado capital, e eu estou muito contente com o seu sucesso. Mas
Você é uma scholar, você não é uma artista, e esse exibicionismo não é bom. Você tem que entender que o que é importante é a gente ser humilde, independente do sucesso. E aí eu não sabia o que dizer, estava super tensa, né? Me pegou desprevenida, e aí eu falei assim, pode deixar, Padre Hortal, eu vou escrever um livro sobre humildade. Isso foi em 92. E aí ele falou para mim, vou aguardar isso, né? Passaram-se décadas, e eu tinha essa dívida com o Padre Hortal, né? E aí um dia eu estava dando aula sobre cultura, e o Papa de Cultura, que é o Edgar Schein, escreveu a importância da liderança humilde, né? Da liderança humilde para aprendizado. Aí eu falei, cara, tá na hora certa, né? Ele escreveu um livro super interessante, assisti um vídeo dele falando no Google, lá em Mountain View, apresentando sobre, olha, se vocês não tiverem liderança, humildade intelectual, vocês não inovam, vocês não vão ser ninguém, vocês querem ser competitivos, mas é essa a vantagem competitiva, é de você aprender os teus limites. Aí eu falei, cara, esse tema é incrível, né? Não tem esse olhar religioso, esse olhar, né, que a gente confia. Vamos estudar isso. E por sorte da vida, eu tenho esse emprego que pedi a Deus, né? Consigo assim ter os melhores alunos do planeta, né? E aí eu consegui 2 orientandos, a Silvia e o Renato, que entraram nesse barco comigo, né? E aí a gente escreveu junto esse livro, Humildade nas Organizações, onde a gente usou uma estrutura semelhante ao livro da inveja. Tem uma primeira parte do livro onde a gente tenta entender o conceito, né? O conceito de inveja era mais fácil de explicar. Eu falava rapidinho da historinha tal, da historinha lá, da inveja que as filhas da Cinderela, as filhas da madrasta sentiam da Cinderela. Todo mundo entendia o que era inveja, porque todo mundo tinha um caso de inveja na cabeça. Mas o conceito de humildade era mais complicado. Então, a primeira parte do livro, a gente se dedica a explicar. Quando a gente fala de humildade, a gente confunde humildade com humilhação. Quando a gente fala de humildade, às vezes a gente fala, fulaninha é tão humilde. A gente não está falando de humildade, a gente está falando que é uma pessoa simples ou que ele é uma pessoa modesta. Então, a primeira parte do livro, a gente tenta definir claramente o que significa humildade. E é isso que a gente faz. Essa é a primeira pergunta que a gente vai trabalhar nesse talk show. Talk show ou webinar? Não sei, vamos chamar de webinar. Então, Renato e Silvia, vamos lá. O que para vocês é humildade? Humildade é uma virtude, tá vendo? Humildade é uma virtude de temperança, né, de equilíbrio. Então ela faz a gente reconhecer os pontos fortes da gente, mas também olhar para os pontos fracos, né? Então a palavra vem de humilita, vem alemão, vem latim, e vem lembrando a gente do humus, né? Que é a terra que está debaixo de todos nós. Então, humildade são essas 3 características, né? Eu reconhecer meus pontos fortes, mas também olhar, reconhecer que eu tenho fraquezas. Segundo, eu valorizar o outro, né? Eu não sei, mas você sabe. Reconhecer, valorizar isso. E a terceira coisa que eu acho mais interessante é você estar aberto para um aprendizado contínuo, né? Você está sempre curioso por aprender com os outros. Então, humildade para mim é isso. E uma das partes que me deixou mais instigado nessa busca por tentar uma tradução mais amistosa de um conceito complexo é quando nós começamos a identificar similaridades e distanciamentos com a humildade. Então, eu me lembro das discussões que nós tínhamos diante da literatura, quando a gente se deparava com aquela questão, mas o sujeito é modesto, mas então ele é humilde? Não necessariamente. Então a gente pode ter, por exemplo, um caso de um líder que consegue alcançar uma meta, por exemplo, e ele anuncia com orgulho, com satisfação, que foi a equipe que trabalhou e faz esse anúncio. Isso não necessariamente pode ser traduzido como um gesto de humildade, mas seguramente ele foi modesto. A modéstia ela está ligada a uma representação, a um estado mais social.
Claro que ele pode ser humilde, mas para isso ele precisa internalizar uma transcendência, ele precisa internalizar um aspecto voltado para uma autoavaliação, para um apreço pela contribuição efetiva desses colaboradores que ele elogiou. Portanto, todo indivíduo humilde é modesto, mas a recíproca não é verdadeira. Não é verdadeira. Nem sempre você consegue ser humilde sendo modesto, né? E existem outros conceitos que nos ajudam a entender a humildade. Nós tivemos que recorrer a eles porque é um conceito denso, abstrato, é bastante complexo. Então, quando nós começamos a nos aproximar, por exemplo, da honestidade, a honestidade tem uma relação muito nobre com a humildade, no sentido de que, embora a honestidade você não consiga relativizar, ou você é honesto ou você não é honesto, a humildade você pode, em progressão, ir acumulando, mas, em essência, a honestidade te ajuda a fazer uma avaliação um pouco mais ponderada dos riscos que as suas tomadas de decisão podem incorrer, e isso aproxima o conceito. Existem outros conceitos que aproximam também da humildade, não é, Silvia? O discurso da arrogância e do narcisismo. Tem um capítulo específico falando sobre líderes narcisistas. Fala, Silvia. A gente tem essa primeira parte do livro, né, continuando o que o Renato estava falando, a gente fala de algumas coisas, por exemplo, esse conceito que às vezes é muito mal interpretado da diferença de humildade e humilhação. É claro que a gente sabe que a humilhação deve ser combatida, bullying, comportamentos assim devem ser totalmente evitados. Mas uma coisa que eu aprendi, que custou muito, eu acho que a Patrícia pesquisou muito, que foi dificílimo fazer esse capítulo de humilhação, mas que me chamou a atenção, é que quando a gente se sente humilhado, essa é uma oportunidade que a gente tem de crescer em humildade, né? Entender de onde vem essa humilhação e você humildemente pensar sobre aquilo que você passou e ser uma oportunidade de você crescer com esse aprendizado. Então isso eu achei sensacional, porque eu sempre associei a humilhação, e é uma coisa ruim, mas tem esse lado de você ter a oportunidade de pensar sobre isso e aprender com isso. Então isso para mim foi uma coisa assim que eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. O termo humilhação, ele acaba sendo usado do senso comum dentro dessa dinâmica de bullying, né? Quer dizer, eu vou humilhar você, exato, né? Mas não é uma auto-humilhação. Quer dizer, o discurso de humilhar-se diante de Deus, por exemplo, que é um discurso que é muito repetido na Bíblia, né? A gente vê isso constantemente no Novo Testamento, a conversa de humilhar-se no sentido de eu não consigo chegar, eu quero me aproximar da perfeição. Então eu busco justamente esse discurso do limite, né? De você se autotranscender nesse sentido. De você ver que tem alguma coisa superior, né? Acima de tudo, né? Depois a gente também fala de, por exemplo, arrogância e narcisismo, né? Que estão ali opostos, em caminhos opostos à humildade, né? Quando você tenta se engrandecer, né? Se sentir superior aos outros, e isso muitas vezes pode ser sua derrota, na maior parte das vezes. E aí a gente fala também uma coisa, um capítulo que eu acho muito legal, é quando fala da generosidade e da gratidão. Porque quando você é generoso, né, você tira o olhar de si e você valoriza o outro, né? A humildade é alocêntrica, então você tira o olhar de si e você olha para o outro. E a gratidão, o que é? Quando você é grato, você reconhece a generosidade do outro com você. Né? Então eu acho isso, e uma coisa até que me lembra muito é que hoje em dia, meu marido que diz, hoje em dia ninguém fala mais obrigada, ou é valeu, está na padaria, valeu, ou então é a mãozinha, né, o emoji da mãozinha de gratidão. E eu falei, puxa, isso virou tão banalizado, que bom seria se as pessoas, quando pusessem essa mãozinha de gratidão, pensassem no que vem atrás disso, né? E quando você é grato, é uma forma de você ser humilde, reconhecer o que o outro, né, a generosidade do outro com você. Então, é bonito isso e é uma coisa que às vezes legal se a gente olhasse por esse lado também, né? E aí, por último, para mim, o capítulo que eu mais gosto, que eu acho que é assim, uma coisa maravilhosa, é a humildade, a abertura, a humildade proporcionando o aprendizado. Então, eu acho isso
espetacular, porque, na verdade, ninguém aprende nada, né, se ela não for humilde para reconhecer que ela não sabe tudo. E aí o livro tem um capítulo com 22 histórias, contos, fábulas, que ajudam a reforçar esses conceitos. Então, vou contar rapidamente 2 historinhas para reforçar isso que o Renato aqui, a professora, estava falando. Existia uma rã, e essa estava chegando o inverno, e a rã precisava migrar, porque ela não podia ficar onde ela estava. E os gansos, os amigos dela, falaram, olha, você pode migrar com a gente. Ela falou, putz, mas eu não sei voar. E aí ela pensou, falou, nossa, mas eu tenho um cérebro genial. Falou, olha, amigos gansos, eu vou pegar uma madeira, vocês dois, cada um numa extremidade, a gente voa, eu vou abocanhar a madeira e vocês vão voando e me transportam para o outro lado. E assim foi feito. Estavam voando, de repente eles passam por uma cidadezinha, num voo baixo, e uma pessoa olhou para aquilo tão inusitado e falou, nossa, que ideia genial! De quem foi essa ideia? E aí a ranzinha falou, minha! Na hora que ela abriu a boca, ela cai no abismo e morre. Então, isso eu acho assim, quando a gente fala de arrogância, essa historinha remete muito, né? Essa vontade que muitas vezes a gente tem de falar do nosso valor, de se engrandecer, de se inflar. Então, essa reflete isso. E a última que eu vou contar, essa mais comum, que muita gente conhece, mas remete assim, ao aprendizado, que eu acho ótima. Um professor, que era super sábio, assim, ele vai encontrar um mestre zen budista. Toda vez que os alunos em sala, os alunos sempre comentavam desse mestre. E ele falou, pô, vou lá conversar com esse mestre chinês. E aí, quando ele chega, o mestre, tudo que o mestre fala para ele, ele começa a questionar. E a fazer perguntas, e a retrucar. E aí o mestre falou, olha, eu te convido, você não aceita um chá? Ele falou, ah, muito obrigada. Colocou as 2 xícaras de chá e pegou um bule. Começou a servir o professor e o bule, e o chá começou a transbordar. E aí ele olha para o mestre e fala, mas mestre, o senhor não está vendo que minha xícara está cheia, que está transbordando? E aí o mestre fala, mas foi justamente por isso que eu te convidei aqui. Porque toda vez que você vem conversar comigo, você vem com a xícara cheia. E a gente só consegue aprender quando a gente se esvazia. Então, a gente tem que, para a gente absorver coisa nova, a gente tem que entender que a gente não está com todo o conhecimento. E isso eu acho assim, sensacional do comportamento humilde. Então, desculpa se eu falei muito. Vamos lá. Excelente, Silvia. Bom, tem 22 histórias, quer dizer, não são só histórias, a gente usa o storytelling, né, a partir de cada história, do mito de Perseu, do poema da Cora Coralina sobre o milho e o trigo. Quer dizer, a gente vai usando as histórias e tem a interpretação. Assim, o que essa história nos ensina na relação, por exemplo, da humildade com a modéstia, da humildade com o narcisismo, da humildade com a confiança, da humildade com a humilhação. E conforme a gente usa muito storytelling quando a gente fala sobre cultura, né? Por quê? Porque é diferente. Quando a gente conta uma história, se você tem um conto comum, isso fica no simbólico, fica na cabeça, né? Na hora que eu falo para uma criança, inveja o que as filhas da Cinderela sentiam, as filhas da madrasta sentiam da Cinderela, eu estou dando todo um significado a partir daquela história. Quem assistiu o filme sentiu aquela raiva, as filhas da madrasta prenderam a Cinderela, elas, independente se fossem casar com o príncipe ou não, elas não queriam que a Cinderela casasse com ele. Então, as pessoas conseguem entender e sentir na pele a dor da inveja, a inveja destrutiva, né? A maldade por trás desse olho grande, por aí vai. E aí, com essas histórias, a gente também consegue entender melhor o conceito de humildade e, obviamente, todos os valores organizacionais. Por quê? A gente está falando dos conceitos, né? Então, esses 2 primeiros capítulos do livro falam justamente dos conceitos e dos comportamentos humildes. Por quê? Para todo mundo ter uma linguagem comum. Mas esse livro é um livro de business, né? Atrás de nós está escrito que nós 3 trabalhamos no Departamento de Administração, no IAG, que é uma escola de negócios. Então, a 3º e o 4º capítulo estão falando o seguinte, bom, mas o que adianta
a inveja dentro das organizações? Falei de inveja. Por que Ato falho. Por que a humildade é importante dentro das organizações? Por que a humildade e aprendizado, a humildade e a confiança, por que ela melhora? O que ela faz em termos de produtividade? Ela gera realmente vantagem competitiva? Ela vale a pena eu, como gerente, aprender isso? Eu consigo aprender alguma coisa a ser mais humilde? Eu consigo fazer com que a organização seja mais humilde? Se eu tiver uma cultura de humildade na organização, eu vou ter o melhor desempenho? Eu vou ter melhor sustentabilidade? Então, essas perguntas são respondidas na terceira e na quarta parte. E eu vou passar a bola novamente para os meus dois super orientandos. Vamos lá. A quantidade de documentação que a gente reuniu para escrever esse livro é tão vasta e que a gente até se perde no entendimento da quantidade de benefícios que um comportamento humilde traz para o indivíduo, consequentemente para a equipe e consequentemente para a própria organização. Então, a prática de um comportamento humilde, ele ajuda no compartilhamento da informação, ele ajuda na gestão das equipes, traz criatividade, ele ajuda no desenlace dos processos de inovação, contribui para a improvisação, enfim, é uma gama bastante vasta de benefícios empiricamente comprovados que faz com que, gente, acho que vale a pena dar uma olhada nisso. E os comportamentos estão aí para serem desenvolvidos, aprendidos. Existem 3 comportamentos-chave que vale a pena a gente precisar aqui e que ajudam a entender um pouco mais sobre a humildade. O primeiro faz alusão à tua capacidade ou à capacidade de se ver com precisão, sem salto alto e sem a baixa autoestima. A segunda é uma capacidade de você enxergar o outro com apreço, e não o outro como um ser competitivo, e não o outro como um ser que não tem o seu talento, a sua valorização. E o terceiro comportamento é a sua capacidade de aprender com o outro. E nesse sentido, tem todo um ciclo, não só de aprendizagem em grupo, gerando sinergia, mas a humildade ela evolui à medida que você coleciona feedbacks. E a partir disto, humildemente, isso resulta em aprendizagem. Então, 3 comportamentos-chave que podem ajudar nesse desenvolvimento. Como o comportamento não é fácil, né, professora? Mudar hábito, mudar comportamento, mas é passível de ser desenvolvido. Olha o benefício que está aí para ensejar uma nova cultura de humildade dentro da organização, não é, Silvia? É porque a gente fala, tem aquela pergunta, né? A humildade é inata ou ela pode ser desenvolvida, né? Tem características que vêm junto com você, mas sim, você pode, a humildade pode ser desenvolvida, assim, a prática, o comportamento humilde pode ser desenvolvido, né? Primeiro, quando você vê aquilo, você vê valor naquilo. E segundo, a partir do momento que você busca praticar, com a prática, aquilo vai se tornando mais natural. Então, você pode desenvolver, assim, comportamentos humildes, né? Tanto quanto você considera que aquilo é um valor para você. E olha que... Foi aí que a gente conseguiu focar, né? Esse final do livro, Isso. meio com o how to do, né? Se eu sou um líder, se eu sou um gestor, o que eu posso fazer? Né? Como que eu começo? O que eu preciso? Quais são as características chaves? E aí, essa final do livro, a gente pegou, eu comecei falando para vocês que eu estudo cultura organizacional. E quando a gente fala de cultura, o coração de cultura, todas as teorias que falam de cultura, elas dizem que o coração da cultura são os valores, né? Então, quando a gente consegue entender a hierarquização de valores, ou seja, o que a tua empresa escreve na declaração da homepage dela? Ela diz que ela acha importante segurança, ela diz que é importante resultados, ok, mas como que ela faz? Ela faz resultados a qualquer custo e bota os seus funcionários andando a 140 por hora para conseguir resultado? Ou ela diz o seguinte, não, eu só aceito resultados se você for a 80 por hora, usar
o EPI de segurança. Por quê? Porque segurança vem antes do resultado. Então, a hierarquia dos valores é muito importante. Foi isso que nós fizemos. Nós pegamos X empresas, não lembro quantas, Foram quase 15 empresas. de várias naturezas jurídicas, de vários tamanhos, estão listadas no livro, que tinham, todas elas, tinham na sua homepage declarado, como valor declarado, a humildade. E aí nós perguntamos o seguinte, bom, por que vocês escolheram esse valor? E o que ele apresenta em termos de vantagem para a eficácia organizacional, para o desempenho e produtividade da empresa de vocês? Como é que ele se manifesta, né, dentro da organização? Isso. E aí foi a parte da pesquisa que a gente apresenta no livro, e a partir disso a gente dá uma escala, dá uns instrumentos de... Dicas, a gente dá dicas até, né? Bom, eu como gerente, o que eu tenho que evitar na minha política de recrutamento, na política de seleção, no processo de avaliação de desempenho, nas políticas gerenciais, o que eu tenho que evitar ou o que eu tenho que fazer para divulgar uma cultura de maturidade, melhorar a maturidade em termos de cultura de humildade. E aí eu queria passar para o Renato e para a Silvia os trabalhos que eles estão fazendo em termos de doutorado e os artigos que nós escrevemos sobre isso. Este trabalho da pesquisa da cultura de humildade nas organizações nos fez entender que existem algumas práticas que podem ser adotadas para justamente a organização poder aprimorar e amadurecer o seu processo de humildade, considerando que nós já percorremos ao longo do livro o conceito, os significados, tentamos declinar um pouco o que isso significa, e alguns aspectos nos chamaram muito a atenção, como, por exemplo, as organizações humildes, elas enxergam o erro, o equívoco, de uma maneira muito diferenciada, como uma oportunidade, porque tem a ver com a aprendizagem. Então, o erro, ele é muito visto, claro que nós não estamos falando aqui de um erro recorrente, de um erro burocrático, estamos falando de um erro derivado de uma tentativa de mudar o status quo, e é na verdade o chamado erro inteligente. As organizações humildes, elas dão oportunidade para se discutir acerca desse erro sem o medo, sem a punição. As pessoas não se sentem desguarnecidas quando estão arriscando, quando estão criando, justamente porque o erro, nesse sentido, é tolerado. Esse é um ponto que nos chamou muito a atenção. É muito interessante que nessa área de inovação, né, o pessoal mais jovem, como eles veem isso, né, que na verdade uma empresa que não aceita erro não vai inovar nunca. Quem é que vai ter coragem de abrir a boca, arriscar uma opinião que pode ser, que pode não dar certo, não é? A empresa que não aceita o erro não vai inovar nunca, vai ficar estagnada onde está. E você então, falou de isso é muito startups. interessante, né? Startup tem isso. É interessante que na nossa amostra tem várias startups onde a gente pegava o lema da empresa é Be Bold and Be Humble, né? Quer dizer, as pessoas valorizam isso, né? Usam esse conceito Be Humble como uma coisa mais cotidiana, que é uma coisa muito interessante você ver a geração Z falando de Be Humble, né? Porque parece um discurso de gente velha, né? Humildade é um discurso careta, de virtudes. E você vê o garoto ali longe com 23 disso, anos, claro. super high-tech, super, né, cultura Silicon Valley falando para você. A chamada da startup dele é isso, né? Be humble e be bold, ok? Eles falam da assertividade, então eles mostram que não há incompatibilidade entre você ser assertivo, você ser competitivo e ser humilde. Isso que eu acho a coisa mais legal que me surpreendeu nesse discurso. Eu sempre associava a humildade, né? a uma coisa antiquada, uma cultura paternalista, né? Uma cultura paternalista, uma cultura muito mais voltada só para pessoas, aquela coisa meia de bota água no feijão. E não é, muito pelo contrário. Em culturas exigentes, culturas competitivas, você busca esse discurso, né? E esse discurso, ele é um instrumento muito forte dessa... Essa coisa, então, humildade intelectual, né? Você reconhecer que o seu conhecimento não é absoluto, que a sua inteligência, que tem outras pessoas que têm conhecimento diferente do seu e válidos também, né? Então, humildade intelectual é isso, né? Você reconhecer o seu conhecimento e aceitar que outros têm conhecimentos distintos que contribuem com o seu, agregam, né?
Se você me permite, professora, uma prática bem simples de se fazer para você tentar amadurecer esta prática mesmo da humildade é você elogiar. O elogio, todo mundo sabe que faz bem, todo mundo sabe que o elogio enobrece, engrandece, ele aumenta a satisfação do colaborador. Elogio e reconhecimento. E o reconhecimento caminhando junto, o elogio como como uma vitrine desse reconhecimento, e nesse sentido engajamento e motivação, né? O que acontece? O elogio, ele muitas vezes não é tido, mas as organizações humildes, elas praticam esse elogio. Por quê? Porque o elogio não incorre em competição. O elogio não incorre em orgulho. Competição destrutiva, né? Destrutiva, é uma claro. competição com regras, né? Uma competição onde realmente você... Cabe. Você não tem que matar um leão por dia, né? Você sabe que o leão de ontem... Quer dizer, a selva não é essa, né? Que a selva menos dinâmica, ou seja, você tem um discurso, um equilíbrio maior entre cooperação e assertividade nesse sentido. Eu só queria fechar um pouquinho essa conversa, né? Porque já está ficando, acho que já deu para pegar os conceitos importantes do livro e o resto das pessoas nem juntos, a gente está à disposição para discutir. Eu gostaria que o Renato e Silvia falassem especificamente das pesquisas dele. A Silvia, na época que a gente lançou o livro, ela já estava com a tese bem adiantada e ela analisou a questão da humildade no Global Mobility, na mobilidade global, especificamente o quanto que a humildade cultural é importante para expatriados. Eu queria que a Silvia falasse um pouco isso e depois Renato falasse do modelo que ele está desenvolvendo agora de humildade, que a gente deu uma pincelada no capítulo, mas já foi adiantado. Vamos lá, Silvia, encerra com humildade cultural. Então, humildade cultural, como a gente falou dessas 3 características, né? A humildade cultural é você reconhecer as diferenças que a gente tem do outro, né? Então, a gente é formado por diversas camadas, né? Cada um tem uma visão do mundo, cada um é formado por vem de um ambiente político, econômico, a gente é formado por uma série de coisas. E o outro também. Quando um diferente se depara com o outro, normalmente tem um conflito, né, da diferença. E esse conflito, o que ele gera? Se você não tiver humildade cultural, ele gera estereótipo, preconceito, ou seja, coisas negativas. Por outro lado, quando você tem esse conhecimento, você se abre para o outro, você reconhece que você é diferente do outro, e a gente fala agora tanto de diversidade, né? E a gente reconhece que essa diferença pode agregar, então levando a outcomes positivos. Eu olhei especificamente a humildade que é manifesta através de interações sociais. Quando a gente olha para a área de expatriação, de trabalho internacional, de pessoas que vão trabalhar no exterior, eu especificamente olhei expatriados, a gente vê como uma humildade cultural ela é fundamental, porque a partir do momento que eu saio do meu país de origem, né, e vou para o outro país, eu tenho que ter um reconhecimento, quando você leva isso a nível nacional, de que meu país tem muitas coisas boas, né, as fortalezas, e o meu país também tem coisas ruins. Quando eu chego a outro país, eu preciso olhar, né, me abrir, valorizar o outro. Bom, aqui não tem o que eu tenho no meu país, mas tem uma série de coisas nesse país que eu preciso valorizar. Inclusive as pessoas locais, e estar aberta ao feedback dela, para o meu crescimento, e valorizar essas pessoas locais. E em tudo isso, mais importante, eu acho, é você, né, estar aberto à cultura de onde você está indo. Então, isso, assim, na minha pesquisa, foi especificamente na área de expatriação, mas isso vale para o jornalista, vale para o diplomata, vale para o esportista, vale para o pesquisador, o professor, quem tem um trabalho né, envolvido com o exterior. E, então, isso, essa análise pela experiência de trabalho, a gente vê como a humildade cultural é fundamental. E um outro ponto é quando a gente fala dessa coisa de autorreflexão, né, de você olhar para si, ver suas fortalezas, é importante a gente ver também que a expatriação, esse trabalho, que é uma coisa maravilhosa, não é para todo mundo. E a pessoa, às vezes, tem que fazer essa reflexão antes para olhar, né? Isso é para mim?
eu tenho essa curiosidade, eu tenho essa abertura, eu quero me abrir para o mundo, ver. Você pode até não ter, reconhecer isso e aproveitar isso para desenvolver, né? Fazer parte do seu treinamento dentro da empresa para desenvolver isso que você não tem ainda. Mas eu acho que a empresa faz muito por você, mas eu acho que tem essa autorreflexão do executivo, de considerar isso também. Então, a minha pesquisa foi feita nisso. Na verdade, eu olhei alguns pontos, né? Como é que a humildade se manifesta na expatriação? Através do comportamento. O que são comportamentos humildes de expatriado? A primeira coisa. Segundo, a humildade é importante para a Global Mobility na expatriação? Terceiro, em que contexto ela é bem vista? Existe algum contexto onde ela pode ser associada a uma fraqueza? Né? Por exemplo, culturas onde você acha que o líder tem que ser um herói, talvez se você reconhecer seu erro, vamos dizer, é um cara fraco. Então ela pode ser mal vista, ou em culturas muito individualistas, por exemplo, onde a competitividade, o sucesso é muito acirrado. E a quarta coisa foi ver aonde a humildade contribui, principalmente para a adaptação. Então, basicamente, minha pesquisa é essa. Foi uma pesquisa super interessante, que é um tema que eu adoro. E então, breve, aí acho que deve sair algum artigo, mas o livro tem um capítulo que a gente fala sobre isso. Renatinho. Renato, tem um pouquinho também da tua tese que vai ser defendida hoje também. Eu acabei falando das práticas organizacionais, é uma pesquisa que já percorreu o campo, a gente já entrevistou uma série de líderes de organizações que declaram a humildade como um valor cultural destacado dentro dos seus valores, e essa liderança nos deu o insumo maior para que nós pudéssemos significar a humildade e, a partir daí, conseguir estabelecer um modelo de desenvolvimento, um modelo de maturidade cultural que possa servir de ponto de apoio para o desenvolvimento da humildade dentro das organizações. Como a humildade é um conceito complexo, este modelo vai servir como uma tipologia, como uma bússola para tentar traduzir em aspectos práticos, como a aprendizagem, o feedback, a empatia, a confiança, como que a organização pode internalizar a humildade a partir de um modelo específico de maturidade. E este modelo vai ajudar a organização a tomar providências com relação a políticas, programas voltados para esse desenvolvimento, porque esse modelo se presta para esse esforço, para este fomento. E está no forno, né, professora? E já vai sair. Já vai sair. Bom, eu queria já encerrar esse tema, conforme vocês já viram, nossa cachaça, nós estamos encantados com o tema. Eu queria agradecer muito ao Padre Hortal, que até fez o prefácio do livro, fez um prefácio super legal, né? me dando assim uma certa indulgência. Agradeci muito esse carinho todo que ele teve de discutir com a gente. Ele é meu apoio. Receber, né? Apoio, ficar me recebendo, ficar respondendo perguntas com aquela doçura, aquela paciência que é admirável, né? E, por fim, eu queria agradecer muito a PUC, o IAG, e a editora da PUC, que confiou na gente fazendo esse livro, né? Não sei se vocês sabem, editoras universitárias te dão um respaldo muito importante, né? Porque não é um livro comercial, careta, né? Se você entra no aeroporto e lê na ponte aérea, né? É um livro onde você tem uma fundamentação de pesquisa e, ao mesmo tempo, obviamente, é um instrumento de gerência que pode te ajudar a fazer uma consultoria, uma prática. Muito obrigada, e era isso que a gente queria falar. A editora PUC-Rio agradece a presença dos convidados Patrícia Tomei, Renato Cuenca e Silvia Mello no nosso podcast, falando sobre o livro Humildade nas Organizações, lançado pela editora PUC-Rio. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.